Vamos receber o pastor Davi, da reverência à palavra de Deus. Querido Deus eterno e soberano Pai, nós estamos reunidos nessa tarde porque nós cremos na Tua palavra. Por isso, ó Deus, nos achegamos a Ti com o coração aberto e pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Como disse o pai daquele menino, creio, ajuda na minha pouca fé. Pai Santo, receba os louvores que temos cantado e pedimos que o Senhor possa, ó Deus, tomar o controle de cada coração aqui, Senhor. Tomar o controle de mim que falarei a Tua palavra, como também, Senhor, de cada um aqui, Senhor. Que possamos estar no mesmo Espírito, que haja transformações, que haja, ó Deus, conversão, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos amém. Boa tarde, irmãos, Deus continue abençoando a cada um, sempre é um privilégio nós poder estar na casa de Deus, para juntos louvar a Deus, ouvir a palavra dEle, né? Enquanto o mundo se reúne, né, nos seus prazeres, nos seus entretenimentos, nós estamos aqui para crescer no amor de Cristo. Amém? E eu acho que sempre que nós viemos à casa de Deus, nós devemos vir com esse objetivo. O objetivo de adorar e sair daqui melhor do que entramos. Quero convidar vocês para ler as Escrituras, no livro de São João, capítulo 1, versículo 19 a seguir. Parece que está tão poucos irmãos, será que é impressão minha? Está poucos, né? Faltou uma porção, né? Mas que Deus ajude a cada um ter esse comprometimento com a casa de Deus. Se a gente fica um dia em casa, um culto, né? No próximo já fica mais fácil de ir se distanciando. Então, assim como se há um jogo ali digamos, ali em Chapecó, da Chapecoense, aqueles que são bem, que são adeptos àquele time, ou eles estão no estádio, ou eles estão na frente da TV, né? Eles não ficam indiferentes. Então, se nós somos adeptos ao Evangelho de Cristo, então aonde que nós devemos estar? Na casa de Deus. Então, São João capítulo 1, versículo 19, diz assim: E este é o testemunho de João quando os judeus o mandaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo?
disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Oremos uma vez mais, bondoso Deus, que possamos aprender, lembrar também daquilo que já aprendemos, para que possamos fazer cada dia mais firme a nossa vocação no Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos agora. Fala com cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero falar um assunto que eu já falei em algumas outras ocasiões. Procurei nos meus cadernos e não achei as anotações. Mas eu quero falar sobre convicção, ou como subtítulo, uma fé definida, sabendo no que nós cremos. E como exemplo tomei o profeta João Batista, onde sabemos que ele ficou órfão de pai e mãe muito cedo, creio que com 7 anos de idade, ele ficou órfão, e então ele foi para o deserto, e ali passou a viver de mel, e gafanhoto. Ali ele se alimentava com o mel, ali ele colhia aqueles gafanhotos, por certo grande, tirava aquilo que tinha proteína, se alimentava, e assim ele foi passando ali o tempo e tendo uma experiência experimentada com Deus. Nós sabemos que isso já foi, claro, uma permissão de Deus, ele ficar órfão tão cedo e então ele poder ir ao deserto e ser instruído por Deus. Porque como seu pai era um sacerdote, ele vinha da linhagem sacerdotal, ele também seria um sacerdote. E então ele estaria com a cabeça toda cheia daquelas tradições, e aonde impediria Deus de usá-lo. E o próprio Jesus, dizendo para os religiosos, ele disse: Vós invalidais as Escrituras por causa de vossas tradições. Falando isso para os religiosos. Invalidai, quer dizer, torna sem valia para eles as Escrituras por causa das tradições humanas. Mas com João Batista, veja que não foi assim. Quando os discípulos de João foram a Jesus, enviado pelo próprio João Batista, quando ele estava no cárcere, perguntando se era Jesus o Messias ou deveriam aguardar outro. Então você vê ali Jesus, o próprio Deus feito carne, o profeta dos profetas, dando um testemunho a respeito de João. E ele perguntou: o que vocês foram ver no deserto? Uma vara agitada pelo vento? Que tem pessoas que são como uma vara agitada, O problema vem, empurra ele para cá. A dificuldade vem, empurra ele para cá. Um vento de doutrina vem e ele já se move. Tem ali um coleguinha que tem uma boa, como que diz assim, um bom argumento, ele já não sabe mais no que crê, uma vara agitada pelo vento. Mas disse Jesus: vocês foram ver o que no deserto? Uma vara agitada pelo vento? Ele disse: não. Um profeta, um homem ricamente vestido, disse Jesus? Não. Os homens que se trajam ricamente estão nos palácios. Mas vocês foram ver o que? Um profeta? Mais do que um profeta, disse Jesus. Porque ele tinha a definição do ministério qual Deus o incumbiu diretamente. Não recebeu aquele ministério por mãos de homens, não recebeu aquilo por influência, não foi ensinado pelo homem, por carne e sangue, mas diretamente de Deus. Você veja
o poder, né, da revelação, a importância da revelação. E ele estava firmado, ele sabia quem ele era. Ele não era o Elias o tisbita, não. Ele não era o profeta, porque o profeta é Jesus Cristo. Ele era um dos profetas. Mas quem é você então? Eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías, cerca de 700 e poucos anos antes. Então, quando a pessoa, o membro da igreja, o irmão, a irmã, o jovem, o pastor, ele tem essa fé definida, essa convicção, e ele mantém nessa convicção, nada faz ele parar. Mas essa convicção nós adquirimos aonde? Aos pés de Cristo. Como João Batista adquiriu, como Paulo adquiriu e tantos outros. É uma fé que você sabe que aquilo é aquilo mesmo. Não é porque alguém te disse que é, ou alguém te convenceu que é, mas você sabe que é. Você já experimentou. Por isso a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica junto ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não há dúvida, não há como parar, não há como voltar atrás desde que você mantenha o foco, desde que você mantenha, vamos dizer assim, o nariz empinado, vamos assim, do avião, né, para cima, a tua face levantada em direção ao Calvário, em direção a Cristo, em direção à vida eterna, nada pode te parar. Você não trabalha por conveniência, você não trabalha por medo, você não se dobra, porque você conhece as Escrituras. E nós temos que ter sempre em mente, na nossa memória, a palavra de Deus, porque é isso que nos mantém na hora da adversidade. Quando vem o problema, quando vem o inimigo, você lembra daquela pregação, você lembra daquela escritura, e então você ancora e diz, não, é isso mesmo. Eu não vou ceder, eu não vou me preocupar, eu não vou me apavorar, eu não vou dar ouvido para Satanás, porque eu sei, como disse Paulo, em quem tenho crido. E veja, João, saído do deserto, ali na beira do Jordão, pregando, mas ele pôde dizer, eu não sei quem é o Cristo, mas eu tenho um sinal. Aquele que eu ver o Espírito Santo descer sobre ele, esse é. Quer dizer, eu não sei, eu não encontrei ainda, mas quando eu encontrar eu vou conhecer. Eu vou conhecer. E ali estava ele pregando com aquela definição, o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele viria, batizando as pessoas. E aí você imagine, o rei Herodes pensou que daria uma honra para João Batista, seria uma honra ir estar com João Batista, quem sabe receberia alguns elogios, né? Temos a honra de ter o nosso rei conosco, Herodes, e saudaria ele. Mas João Batista, ele sabia onde ele estava firmado e qual o compromisso que ele tinha, que era para trazer, né, a pá, para limpar a eira, tirando o pecado, batizando o povo, condenando o pecado, mostrando ao povo. E quando ele coloca seus olhos de profeta em Herodes, ele não pôde ficar quieto. Embora aquilo nós sabemos que custou a sua vida. Não te é lícito, disse ele, possuir a esposa do teu irmão Filipe, Herodes. Aquilo não foi nada popular. Mas ele não estava preocupado em popularidade.
Ele estava preocupado em cumprir o seu ministério, em apresentar o Cristo. E quando ele encontra com Jesus, Jesus é batizado por ele, ele apontou o Messias e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que 2 dos seus discípulos já passaram a seguir Jesus. Mas o que eu admiro em João é a preocupação dele em cumprir o ministério. Eu creio que foi um dos ministérios mais curtos que temos registrado na Bíblia, 6 meses. Logo foi morto, encerrou. E quando estava no cárcere, na cadeia, aí é a hora, entende? O inimigo, ele é oportunista. Quando você está fraco, preocupado, às vezes cansado, decepcionado, quem nunca decepcionou? Aborrecido, é a hora que ele vem. E ele começa a falar, e começa a colocar dúvida, e começa a falar, e começa a falar, e começa a falar. E agora você imagine que situação mais desagradável estava João Batista no cárcere. Por quê? Porque condenou o pecado. E então a dúvida veio: será que era ele o Messias? Será que eu cumpri o meu ministério? Ou será que eu fui radical demais lá com Herodes e agora eu estou aqui preso e possivelmente serei morto? Mas aí, diante disso, vocês percebam que nós tiramos uma lição tremenda. Quando a dúvida veio, ele dirigiu-se a quem? A Jesus. Chegou aos seus discípulos e disse: vão lá e pergunte se é ele, ou devemos aguardar outro. E Jesus simplesmente demonstrou sinais. Os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Digam isso para ele que ele vai entender. Assim é na nossa caminhada. Quando o inimigo se levanta, quando a adversidade se levanta, é onde nós temos que ter em posse, em nossa bagagem, como uma vez pregou o pastor Febroni, em nosso banco de dados, a palavra de Deus. Amém. Para nós nos ancorar e dizer assim: Satanás, você não vai me mover. Você não vai fazer de mim um palhaço, porque eu sei em quem tenho crido. Mas eu quero chamar a atenção de cada um hoje, para beliscar a consciência. Você tem uma fé definida? Você sabe no que você tem crido? A Escritura diz que nós devemos estar aptos para responder acerca da nossa fé. E como podemos ter essa firmeza, essa definição? É através, como diz a Bíblia, que Deus aprove salvar pela loucura da pregação. É através dos cultos, é através da leitura das Escrituras, é através da leitura da mensagem, é através da meditação, é através da oração que nós vamos nos ancorando, firmando. Porque nós não sabemos quais as adversidades que virão na frente. Às vezes, o próprio irmão a quem nós convivemos pode ser usado pelo inimigo? Pode. Para tentar desanimar. Pedro foi usado pelo inimigo, não foi? Mas aquilo fez Pedro parar? Não, ele continuou. Ele continuou. Então, quando nós temos uma fé definida, uma firmeza, isso faz nós pagar o preço. Isso faz nós se jogar de rosto no pó e dizer: Senhor, eu não aceito essa situação, porque eu sei que há uma cidade logo ali, há uma nova terra logo ali.
aonde aqueles que deixarem as coisas do mundo e se entregar a Jesus Cristo chegarão um dia. E Jesus mesmo disse que iria preparar lugar. E se eu for, disse ele, vos preparar lugar, voltarei. E vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando você tem, compreende, esse conhecimento e você sabe o que quer, você não para. Você não para. Você bate na porta. Você luta, você geme, você chora, você vai em frente e você vai combatendo e Deus vai te ajudando. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas quando não tem, quer dizer, uma definição, quando não tem um comprometimento, uma convicção, é onde que às vezes as pessoas param. Mas que Deus nos ajude, né? A colher, quer dizer, a copiar esses exemplos desses homens que foram até o final. Homens e mulheres que têm podido selar o seu testemunho até o final. Ontem, fazendo um funeral de um irmão, um ancião, e ele ali no caixão, né? E o filho, embora não tenha conseguido servir a Deus até agora, mas ele disse, eu vou chegar ali. Eu vou encontrar meu pai um dia. Quer dizer, eu vou lutar. E eu creio que Deus dará condição para esse jovem. Porque ele tem um desejo, ele tem batalhado, embora as forças tenham sido poucas, mas quando Deus vê o empenho, o desejo, Deus ajuda, Deus provê meios para que a pessoa chegue ali. Eu gostei de ver aquela declaração. Eu vou chegar ali. É só um pouquinho de tempo e eu já vou encontrar. É isso que nós precisamos, saber no que temos crido. Saber que a Bíblia ainda é a Bíblia. A mensagem que Deus enviou através do profeta ainda é a mensagem que veio para restaurar os ensinamentos apostólicos, que veio para trazer uma intimidade entre o homem e Deus. Você veja, Paulo, antes um Saulo de Tarso, perseguidor da igreja de Cristo, mas quando ele teve essa convicção, esse encontro com Cristo, como todos nós, se não tivemos, devemos ter o mais rápido possível, nada mais fez ele parar. Ele foi em frente, ele desafiou o mundo de então, em açoites, como disse ele, em naufrágio, em perigo de morte, em perigo dos falsos irmãos, disse ele, sim. Mas aquilo não fez ele parar, aquilo não fez ele desanimar, mas ele continuou indo. E ele pôde dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. E como ele diz, aqui creio que é o livro dos Hebreus, tem anotado aqui, Romanos capítulo 8. Eu gosto de citar isso aqui. Olhe como ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele estava ancorado, ele sabia no que ele tinha crido, a ponto dele dizer: mesmo que qualquer evangelho que vos venha a ser pregado seja anátema, mesmo que seja nós que venha trazendo outro evangelho, não creiam, porque isso que eu estou ensinando, eu tenho certeza que é a vida, que é a verdade. Isso era convicção. E ele, como ele disse ali em Coríntios, e diz em outras partes mais: como eu recebi do Senhor, assim também vos ensinei. Aquilo que eu aprendi, diz ele, eu não aprendi de carne e sangue, mas eu aprendi diretamente de Deus. Aí eu te pergunto, alguma coisa podia fazer parar? Mas quando a pessoa não alcançou isso, a decepção faz parar. A decepção vem ou não vem? Decepção vem para todos. Por que mais decepção que veio para os nossos irmãos do passado? José, por exemplo. Se eu sirvo a Deus, então eu devo ser protegido por Deus. Mas nós temos que entender que nós estamos, vamos dizer assim, no espaço de tempo. Vamos dizer assim, um tracinho assim. E Deus vê esse tracinho como um todo. Compreenderam? Como um todo. E Ele está vendo o quê? A nossa chegada ao final. E às vezes eu consigo ver o momento. Como aquele poema dos rastros da areia, todos conhecem, né? Que quando ele estava caminhando na areia, ele viu dois passos que ficava atrás dele. Um era o dele e o outro era de Jesus. Mas diz ele, mas na hora difícil da vida, na hora da dificuldade, eu olhei para trás e só vi um passo. E ele disse: o Senhor me abandonou? Deus disse: não, nesse momento eu te carreguei no colo. Esses passos são meus. Quantas vezes que José teria desfalecido, mas Deus o sustentou, e ele retomou força e foi indo. Foi parar na casa de Potifar, nós sabemos, e ali prosperou, mas de repente o problema veio de novo. E ele, para manter a fidelidade a Deus e ao seu Senhor, disse não. Aquilo que a carne desejaria, né? Mas se não, eu tenho algo que é muito precioso, que é a minha integridade com Deus. O orgulho, seja lá o que for, eu bato forte no orgulho, porque essa praga é o que tem derrotado muitas pessoas. Orgulho. Não volta atrás, não se arrepende, não cede. Somos um punhadinho de pó. Daqui a pouco já passou. Já passou nosso tempo. E o que vamos fazer com orgulho? Mas que Deus nos ajude, né, a pisar em cima e saber que nós estamos nesse pedacinho, como eu disse, nesse trechinho, nessa caminhada, olhando para frente, embora às vezes não entendemos o momento, a situação, o porquê de que está acontecendo isso, mas nós sabemos que Deus está vendo isso como um todo. Eu lembro de um período que passei uma dificuldade. Eu não entendia, eu não compreendia. Mas uma coisa eu sabia: Deus está vendo. Eu não estou sozinho nessa caminhada. E de repente passa aquela nuvem escura e o sol brilha de novo e aquilo fica para trás. Então é assim. E assim José foi indo e Deus foi ajudando, porque sem Deus nós não somos nada, mas precisa haver uma rendição da nossa parte.
Cristo não é um arrombador de portas, não. Creio que, como falei no culto passado que eu tive aqui, quando Jesus expulsou aquela legião ali do Gadareno, e o povo disseram para Jesus: nós não te queremos aqui, saia das nossas terras. Diz o irmão Branham: não tem problema, ele não vai ficar. Ele não fica onde ele não é bem-vindo. E quantos lares não são bem-vindos? A atitude, o que se assiste, o que se vê, o que se comete, quantas vidas, ele não é bem-vindo. Se há pecado, ele não é bem-vindo, ele não fica, não se preocupa. Mas quando ele é bem-vindo, ele vai estar ali até o final. Na hora que, vamos dizer assim, José, quem sabe, vacilava, Cristo segurava ele. Da casa de Potifar foi parar na prisão. A coisa parece que piorava cada vez mais. Mas aquilo era o caminho que ele precisava percorrer, sinuoso, cheio de espinhos, cheio de pedra, mas para subir no trono. E Deus estava vendo ele no trono. E José não conseguia ver isso, mas ele seguiu firme, convicto que havia um Deus, mas Deus estava vendo ele no trono. Você vai passar por aqui porque eu preciso você no trono. Por isso que o apóstolo São Paulo nos diz que as lutas desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Depois que ele chegou lá e olhou para trás, ele entendeu. Convicção, firmeza. Por que as nossas irmãs não cortam o cabelo? Porque o pastor é exigente? Não, é porque a Bíblia diz que não. Não corta o cabelo porque a Bíblia diz que não. Por que as nossas irmãs não usam calça? Vai lá e pede para o teu pastor. Não é questão de pedir para o meu pastor, é questão de definição de fé. A minha fé diz que a Bíblia ainda é a Bíblia. Ainda é a Bíblia. E Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Desde que nós nos posicionamos pela palavra dEle, Ele se posiciona por nós. Mas às vezes não no momento que nós esperamos, mas no momento dEle. Eu não tenho nada que cobrar de Deus, eu só tenho que me render a Ele, porque Ele já me deu a vida eterna. Então por que eu quero cobrar algo dEle? Não tenho nada para cobrar, eu só tenho a agradecer. Mesmo que eu vivesse me rastejando nessa terra, eu ainda era um vencedor. Por que então não usa? Porque a Bíblia diz que não, ué. Fala com o teu pastor, não é questão de falar com o meu pastor. Questão que eu não consigo. Eu não vou ter paz se eu andar de contrário à palavra de Deus, não. Mas quando não tem convicção, o pastor não sabe, né? Os irmãos não sabem também. É isso, irmãos. Conhecemos as Escrituras pela graça de Deus. E eu creio que muitos aqui têm essa fé. Como diz aquele hino, eu queria ter a fé de Abraão. Nós temos sim a fé de Abraão, porque Abraão é o nosso pai na fé. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu e foi chamado amigo de Deus. Então eu criei e sou amigo de Deus, não sou amigo do mundo. Mas para isso precisa haver esse casamento, precisa haver essa junção entre nós e Cristo. Como Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, né? Mais ou menos assim diz a Escritura, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Tem pessoas que pensam que ser cristão é nunca passar por adversidade.
Que tipo de caráter nós vamos ter? E o irmão Brana diz: como nós vamos querer reinar com Ele, se nós não padecemos por Ele, se nós não lutamos por Ele, se nós não nos posicionamos por Ele? Ele desceu do trono da glória e se fez um homem como nós. Ele não precisava disso, mas Ele fez isso por mim e por você, para abrir o caminho e dizer: é por aqui. Eu venci a morte, vós também vencereis. A adversidade vem, mas que Deus nos ajude a estar cheio. Isso eu falo para mim também, cheio do Espírito Santo, para olhar para frente e dizer: eu vou em frente, eu vou em frente. Não fui chamado para derrota. Não estou caminhando sozinho, mas eu quero caminhar no caminho da vontade perfeita de Deus. Que Deus nos ajude a sempre aceitar a vontade perfeita. Às vezes há momentos de calmaria. Quando há momentos de calmaria, é momentos de fixar, de arrumar, de fixar a telha da casa, né? De ajeitar as coisas, de firmar, de trazer alimento, de trabalhar, porque quando vem a tempestade, você vai precisar o quê? Se resguardar. E eu creio que todos nós podemos dizer que estamos vivendo um momento de calmaria. Então é momento de firmar, é momento de ter a convicção de dizer: eu não vou arrear, eu não vou voltar atrás. Nada é menor do que o meu Deus, nem uma luta, seja lá o que for. Veja Daniel, né? Cativo ali na Babilônia, mas tinha ali uma posição invejável, né? Era um dos príncipes ali do rei. Era um homem que estava num patamar invejável, todos queriam estar ali, sonho de consumo, né? Não estava no solão trabalhando, mas estávamos assim no palácio, poderíamos dizer assim, mais na parte administrativa, se pudéssemos dizer assim, como um príncipe. Mas não esqueça que nós temos um inimigo, né? Que ele vai tentar cutucar. E a Bíblia diz que Daniel se destacava dos demais, porque havia nele um espírito excelente. Ele se destacava entre os demais príncipes, porque tinha nele um espírito excelente, o Espírito de Deus. Vamos dizer assim, não era irresponsável nos compromissos dele, não era um manipulador que vivia tentando puxar o tapete de ninguém, mas ele fazia o que era correto, porque ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha um Espírito excelente, mas isso despertou o ciúme dos manipuladores. O rei só gosta de Daniel, né? É Daniel para cá, Daniel para lá. Nós vamos ter que tirar Daniel de circulação. Vamos achar uma falha em Daniel. Como poderia achar falha se ele tinha um espírito excelente? Se ele era guiado por Deus? Se ele tinha o manual de Deus em sua frente? Se ele tinha primeiro compromisso com Deus? Como ele seria vamos dizer assim, um ladrão, seja lá o que for? Alguém que não cumprisse com seus deveres? Como disse, um manipulador, vocês sabem o que é um manipulador, né? Que manipula, que procura, né? Às vezes se faz de tão bonzinho para puxar o tapete do outro. Bate nas costas de um e bate nas costas do outro. Quando o outro menos espera, ele... Olha, se existe uma raça difícil, é essa aí. E a gente tem que conviver. Tem que conviver. Mas todo mundo conhece, né? Quem tem um pouco de esperteza sabe, esse é perigoso. Mas Daniel não era assim, mas ele tinha colegas assim, que tentavam achar um defeito
na postura dele. E eles disseram: nós não vamos achar nada, a não ser se nós não atentar para a lei do seu Deus. Aí sim mexeu com Deus. Aí sim. E aí vocês sabem, né? Fizeram aquele edito. Por espaço de 30 dias, ninguém podia fazer uma oração ou uma petição a qualquer homem ou um Deus, a não ser o rei. E o rei gostou da lei e sancionou, né? Carimbou. Agora é só esperar. Irmãos, vocês vejam, como diz o profeta, que a fé, ele usa a expressão tem cabelo no peito. Quer dizer, a fé é firme, a fé não cede, a fé não se vende, a fé não se compromete. Se ele quisesse comprometer, seria simples. Era só ele fazer a oração dele de noite com a janela fechada em silêncio. Ou olhando, nem que fosse olhando para a banda do templo, para uma frestinha, ele poderia fazer, mas ele não quis saber. A fé dele não estava no balcão de negócio. Ele pensou em primeiro lugar Deus. Se essa é a maneira de eu ir embora com Deus, eu vou embora com Deus. Mas que eu não vou me acovardar, eu não vou. E aí vocês sabem, né? Primeira oportunidade, porque a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, ele abria a janela para a banda do templo de Jerusalém, e ali ele fazia sua oração. Ele foi lá no horário certo e abriu a janela e fez sua oração, e logo ele foi denunciado ao rei. Mas como eu já disse em outras oportunidades, e eu acho que foi o melhor momento de Daniel na terra, foi na cova dos leões. Você pode acreditar nisso? Um dos melhores momentos, ou o melhor momento da vida de Daniel foi na cova dos leões, porque ali estava o próprio Deus, a coluna de fogo, Jesus Cristo ao lado dele. Vamos dizer, aquela luz ao redor de Daniel, e o leão ali, boca aberta. Mas como poderia chegar em Daniel se havia uma circunferência de fogo protegendo? Por isso que a Bíblia diz, quando o inimigo se levantar, como torrente de água, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Deus desceu, no momento exato que Daniel desceu na cova dos leões, Deus desceu com eles. E eu vou dormir contigo hoje. Eu vou ficar aqui contigo hoje. Quem sabe o leão se babava ali, né? Mas não tinha como pegar. E se há essa circunferência ao nosso redor, se você manter essa circunferência, se você manter o Espírito Santo em você, o diabo pode vir como torrente de água, mas ele não vai poder te atingir. Porque há uma circunferência, há uma coluna de fogo, há um Deus ali te protegendo. Na hora da adversidade, você lembra daquela pregação, você lembra da Escritura e você renova forças e vai em frente, e vai em frente. Porque nós estamos caminhando rumo àquela cidade que Abraão procurou, né? Como a Bíblia diz, que Abraão procurou uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. E nós estamos indo para lá. Então não deixe as adversidades, a preguiça, o complexo, seja lá o que for, tirar você do caminho de Deus. Diga para o diabo: eu vou ficar aqui até o último minuto da minha vida, porque Deus estará comigo. Isso é ter convicção. Por isso que entra ano e sai ano. E aquela irmã é a mesma, aquele irmão é o mesmo. Passa por dificuldade, é ferido às vezes no campo de batalha, mas quando é ferido no campo de batalha, ele corre aos pés de Jesus Cristo e ele tem azeite. Ele tem o azeite, ele tem o vinho para sarar as nossas feridas. Como disse o apóstolo São João: filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis, mas se pecardes,
se der um tropeção, temos um advogado, Jesus Cristo justo. E Ele ainda tem o sangue, que a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. Amém? Deus abençoe a vocês, a cada um de nós, e que possamos ir firme nessa força que Deus tem nos dado. Vamos cantar um hino? Vocês mesmos sentados. Deus abençoe. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Num dia desses, nós entraremos pelas portas. E aí nós diremos, valeu a pena. Valeu a pena eu olhar, eu crer. E eu gosto sempre de mencionar aquilo que muitas vezes eu digo, aquilo que nós hoje vemos por fé. Pensa quando aquilo se materializar. E você olhar ao redor, se beliscar, sou eu mesmo, não estou sonhando, eu estou aqui, tudo acabou. E então, eternamente. Por isso, vamos em frente. Nunca deixe o diabo te desanimar. E quanto mais, quer uma receita? Quanto mais você se achega a Deus, mais forte você fica. Leia as Escrituras, comece a ter o hábito, se você não tem, de ler as Escrituras. E pega a tua canetinha e vai lá sublinhando aquelas partes que destaca, aquelas partes que te ajudam. Vai sublinhando, vai anotando no rodapé. Leia as mensagens, esteja nos cultos, e você vai começar a ver a tua vida crescendo. E aí você olha para o mundo, mas nem pensar, não dá mais certo. Vamos ouvir um hino com o irmão, depois o pastor Ariel fará com palmas, irmãos, despedirá a igreja. Você gostaria de se colocar de pé? Seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Ele é o guia atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Estou marchando sempre para a glória. Com Jesus eu quero estar muito brevemente. Aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo e os seus anjos vierem em glória, dou adeus a este mundo.
Glória a Deus. Uma fé definida, né? Uma fé que não é produzida por uma denominação, né? Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar em favor desses pedidos de oração. Irmã Flávia pede oração em favor de seu esposo Andrigo. Irmã Suzana agradece a Deus por estar completando mais um ano de vida amanhã e pede oração em seu favor. Irmã Milena pede oração em favor de Francisca, que está doente. Oração em favor do pastor Oswaldo, que está de aniversário hoje. Neiva pede oração em seu favor. Tiago pede oração em seu favor, que está com dor de garganta e febre. Irmão José Vinilson pede oração em favor de seu irmão Roseli, que está hospitalizado em Tenente Portela. Isso. Oração em favor do irmão Adrian e irmã Rebeca, que estão completando mais um ano de casado amanhã. Vamos orar então, irmãos? Vamos. Orando. Tem uns quantos de aniversário, uns vão fazer, né? Vamos orar então, usar essa fé que Deus nos deu, a qual nós ouvimos, essa fé definida, né? Eu também peço oração, passei a semana bem mal, dor de cabeça, dor no estômago, e eu peço que vocês orem por mim. Senhor Deus e eterno Pai celestial, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor Deus, depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, sabendo que o Senhor está conosco todo o tempo, Pai. E muitas vezes nós pensamos que o Senhor tem nos abandonado, mas não, Senhor, o Senhor sempre esteve ao nosso lado. E hoje não é diferente, Senhor, o Senhor aqui está, Pai, presente no nosso meio. E agora, Pai, juntamente com a Tua igreja, nós unimos nossa fé e intercedemos por estes irmãos, por estes pedidos que vieram até a Ti, Pai. Não vieram até um homem, mas vieram até o trono da graça, Pai. Se eles mandaram estes pedidos é porque creem em Ti, Senhor. E nós ordenamos toda a enfermidade, todo o problema, tudo aquilo que Satanás tem armado para estas pessoas, sejam desfeitos agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ó Satanás, nós te ordenamos que saia do corpo destas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. E estas pessoas, estes irmãos que estão aniversariando, Pai, nós pedimos a bênção sobre cada um, ó Pai. E o maior presente e melhor que nós recomendamos é que o Senhor o encha com o Teu Espírito Santo, Pai, e que possam ter uma verdadeira experiência contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos.